Olá, sou Fernando Padilha, candidato a vereador em Campinas e gostaria de falar para vocês quem são os principais atores participantes do processo eleitoral. Podemos chamar de atores, dentro de um processo eleitoral, todos aqueles que, direta ou indiretamente, atuam para a realização do pleito. Justiça eleitoral, candidatos, eleitores, partidos e imprensa. A Justiça Eleitoral é uma instituição brasileira viabilizadora, mediante eleições, do exercício pelo povo de seu poder. Cuida, portanto, do processo eleitoral. Isso significa que se ocupa do conjunto de ações humanas necessárias para a concretização do exercício do poder político. Trata-se, por isso, das mais importantes instituições do país. Pois, se não se pode um corpo viver sem cabeça, não se pode uma nação viver sem poder político. E no Brasil, não seria possível aos brasileiros o exercício desse poder sem a justiça eleitoral. Uma missão tão sagrada e singular torna essa justiça diferente das demais. Os candidatos. Os candidatos são cidadãos que se dispõem a tornar-se representantes do povo e, segundo a legislação vigente, têm que cumprir os seguintes requisitos: nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistado junto à Justiça Eleitoral, ter domicílio eleitoral na cidade ou estado que ele tenha afinidade, ser filiado a um partido político, ter no mínimo 18 anos para assumir o cargo de vereador, 21 para o de prefeito e vice-prefeito, 30 anos para governador e vice-governador, 35 anos para presidente ou vice-presidente da República. Os eleitores. Todos os cidadãos brasileiros com idade acima de 16 anos podem votar, independentemente de gênero, cor, renda ou nível de instrução. É por isso que o voto é considerado um direito universal no Brasil. O voto, porém, só é obrigatório para aqueles que possuem entre 18 e 70 anos. Os votos daqueles que têm até 18 ou acima de 70 são facultativos. O voto também é facultativo para analfabetos. O voto no Brasil é obrigatório, ressalvadas as devidas exceções. Jamais venda seu voto. Apesar de que a prática de compra de votos tem sido coibida, ela ainda existe em nosso país. Não basta meramente comparecer às urnas. Um bom eleitor precisa saber votar bem. Votar em branco em nosso sistema equivale a praticamente jogar o voto fora. É melhor que você tenha consciência e posição sobre o que é melhor para a sua cidade. Para isso, é bom se informar bem antes das eleições. A imprensa. A imprensa tem o papel de ouvir as pessoas, conhecer suas queixas, identificar suas carências e cobrar soluções dos candidatos. Não se pode permitir que os assessores de comunicação dos políticos definam o que deve ou não deve ser coberto. O centro de todo o debate tem de ser o cidadão, as políticas públicas e não mais o político, tampouco a própria imprensa. Os programas eleitorais gratuitos vendem uma bela embalagem, mas de fato são pobres nas discussões das ideias. Os jornalistas devem ser o contraponto a essa tendência. Cabe ao jornalista a missão de rasgar a embalagem e desnudar o candidato. Só a imprensa pode diminuir os efeitos nocivos de um espetáculo audiovisual que certamente não contribui para o fortalecimento de uma democracia verdadeira e amadurecida.